Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Andrea Fiune e hoje damos início a uma discussão fundamental sobre como o território onde vivemos molda a nossa saúde. E eu sou a Ana Beatriz Silva. Nesse episódio, vamos mergulhar no conceito de determinantes sociais da saúde, através de uma análise técnica e humana de uma região de altíssima vulnerabilidade social, o bairro Horizonte, em Lago Sereno. Para contextualizar quem nos ouve, a Vila Horizonte abriga cerca de 18 mil habitantes enfrentando desafios estruturais severos. Estamos falando de uma comunidade onde 62% das residências não possuem rede de esgoto e 70% das ruas ainda são terra, o que gera um impacto direto na qualidade de vida e na índice de doenças. Exato, Andrea. E o cenário se torna ainda mais complexo quando olhamos para o perfil socioeconômico. A renda familiar média é de apenas 1,1 salário mínimo, e o desemprego atinge 27% dos adultos. Além disso, a insegurança alimentar castiga 39% das famílias, o que reforça que a saúde de uma população não começa no hospital, mas sim nas condições de moradia, alimentação e saneamento. Para debater esse diagnóstico e propor soluções que entregam saúde, educação e segurança, convidamos hoje um comitê estratégico de gestores técnicos para esta reunião em formato de podcast. Vamos começar a nossa análise situacional? Para esta reunião técnica, contamos com a presença de gestores e profissionais de especialistas em diferentes áreas. Maria Eduarda, que é a gestora de segurança pública, Júlia Vitória, profissional técnica em meio ambiente, Renata Lopes, assistente social, João Marcos, de vigilância sanitária, e Kaline, da Defesa Civil, e Cecília, gestora de educação. Iniciamos agora o detalhamento técnico do nosso diagnóstico. A Vila Horizonte, com seus 18 mil habitantes, e o retrato de uma urbanização periférica que surge de ocupações irregulares, sem qualquer planejamento do Estado. O cenário de infraestrutura é crítico. 62% das residências não possuem rede de esgoto, descartando dejetos em fossas ou diretamente no córrego, e 70% das ruas ainda são terra. Além disso, a iluminação insuficiente e o transporte precário isolam a comunidade. Kailane, como gestora de defesa civil, como essas condições habitacionais de moradias precárias como mofo e infiltração impactam no dia a dia das famílias? Andréia, a situação é alarmante. Identificamos uma superlotação domiciliar média de 5,2 pessoas por casa, em ambientes com ventilação inadequada e alta umidade. Do ponto de vista da vigilância de risco, esses são determinantes que favorecem a proliferação de fungos e ácaros, o que explica o aumento das doenças respiratórias entre crianças e idosos. Além disso, temos o Alto da Linha, uma zona de risco com barrancos estáveis, onde a ameaça de deslizamento em períodos chuvosos gera um estresse constante e risco de perdas materiais e humanas, afetando profundamente a saúde física e mental dos moradores. Júlia, somando a esse risco geológico, temos os riscos ambientais. O córrego está contaminado e o acúmulo de lixo atrai vetores como mosquitos, ratos e baratas. Como profissional técnica, qual a sua opinião sobre esses agravos? Ana, estamos diante de falhas graves de saneamento básico e vigilância ambiental. O desgaste de esgoto incorreto nos córregos e acúmulo de entulho e resíduo em terrenos baldios compromete as matrizes ambientais e favorecem a transmissão de doenças de vinculação hídrica e via fecal-oral. Como biomédica, vejo que o ambiente degradado age como gerador de patógenos e presença de vetores e acúmulos de resíduos em terrenos baldios. Ampliam o risco sanitário para toda a comunidade. E todo esse quadro ambiental colide com um perfil socioeconômico de extrema vulnerabilidade. A renda média é de apenas 1,1 salário mínimo e o desemprego atinge 27% dos adultos. Renata, como a insegurança alimentar de 39% das famílias fecha esse ciclo de adoecimento? Ana, a pobreza impede o acesso à alimentação adequada e à moradia digna. 39% das famílias não sabem se terão o que comer, o corpo entra em um estado de vulnerabilidade imunológica,
Sem nutrientes básicos, as crianças tornam-se alvos fáceis para diarreia e problemas respiratórios, o que compromete o crescimento e o desenvolvimento infantil. Além disso, a insegurança alimentar interfere na adesão ao tratamento de doenças crônicas, uma vez que a prioridade das famílias passa a ser a sobrevivência imediata e não o cuidado contínuo com a saúde. João Marcos, os indicadores epidemiológicos do território, como a cobertura vacinal de 78%, a alta frequência de doenças diarreicas e a baixa adesão ao tratamento de condições crônicas, evidenciam importantes fragilidades na saúde da população. Considerando o cenário de saneamento precário e a alta ocorrência de doenças diarreicas no território, como a vigilância em saúde por meio da Vigiágua utiliza os dados dos sims da água para monitorar a qualidade da água e orientar ações e controle e prevenções na Belo Horizonte. Os dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano mostram que os casos de diarreia na Belo Horizonte estão diretamente relacionados à má qualidade da água. Dentro do programa Vigiágua, monitoramos indicadores que ajudam a identificar esses riscos, como a presença de Escherichia coli, que indica contaminação fecal e a turbidez elevada da água. Esses dados mostram que ainda existem falhas no controle da qualidade da água e também dificuldades na atuação da atenção primária à saúde, que, com equipamentos incompletos, não consegue acompanhar o território de forma adequada. Assim, as condições ambientais precárias e o abastecimento irregular acabam contribuindo diretamente para o adoecimento da população. Bom, para concluir esse bloco, Cecília e Maria Eduarda, como a educação e a segurança se inserem nesse diagnóstico? Bom, as ruas de terra e a poeira agravam os problemas respiratórios dos alunos e a falta de transporte regular também. Assim, sendo aliada à violência no trajeto, causam um alto índice de evasão escolar. A escola relata que a insegurança e os conflitos familiares impedem que os adolescentes permaneçam nos estudos. Exato, Cecília. A iluminação insuficiente contribui para o aumento de 12 casos de violência doméstica e interpessoal no último semestre. A ausência de luz potencializa a criminalidade e isola a população, dificultando até o acesso noturno à única UBS do bairro. É um território onde a infraestrutura precária gera insegurança e medo. Fica claro que a saúde da Vila Horizonte é o reflexo direto das condições do território e do ambiente. Para sintetizarmos esse diagnóstico situacional, fica evidente que a Vila Horizonte enfrenta hoje múltiplas vulnerabilidades sobrepostas, que funciona como o motor principal do adoecimento no território. Exatamente, podemos consolidar essa análise em 4 eixos centrais. Vulnerabilidade social, marcada pelo desemprego de 27% e renda média de 1,1 salário mínimo. A vulnerabilidade ambiental, com 62% das residências sem esgotos e descarte inadequado de lixo. Vulnerabilidade habitacional, caracterizada pela superlotação de 5,2 pessoas por casa, mofo e ventilação inadequada. E a vulnerabilidade estrutural, onde 70% das ruas de terra e a iluminação precária isolam a comunidade. Esses eixos atingem severamente o nosso grupo de risco, as crianças expostas a doenças infecciosas e respiratórias e os idosos e gestantes pela fragilidade clínica e a família que compõe os 39% e situações de insegurança alimentar. Em suma, esse cenário confirma uma premissa fundamental da saúde pública, que as condições de vida da população estão diretamente relacionadas ao processo saúde-doença. Iniciamos agora a nossa rodada de entrevista para entender como as feridas estruturais da Vila Horizonte impactam em cada setor de gestão. João Marcos Luiz, como gestor da saúde, gostaríamos de saber como a saúde avalia esse cenário epidemiológico onde as doenças evitáveis ainda não são regras. Andréia, o diagnóstico
é de uma fragilidade acentuada da atenção primária à saúde. Atualmente, a Vila Horizonte conta com apenas uma UBS e equipes de